É uma discussão antiga falar sobre os preços dos livros praticados aqui no Brasil. É um assunto que vira e mexe, tem uma polêmica, tem uma notícia nova. Eu mesmo fiz um vídeo recentemente falando sobre um livro de R$ 200 que a editora Trama estava em pré-venda aqui no Brasil. E eu acho que é super válida essa discussão, porque se a gente está discutindo e criticando os altos preços dos livros, é sinal que a gente quer ler, é sinal que a gente quer ir atrás da nossa leitura favorita. Eu vou voltar a esse assunto porque hoje, na data de gravação desse vídeo, 5 de julho, o Felipe Neto fez um tweet justamente sobre essa questão dos preços. Ele colocou um print de um carrinho de compras dele com 3 livros, estava dando R$ 170 e falou que é um absurdo, né? 3 livros custando ali um pouco mais de 10% do salário mínimo. É uma discussão justa, eu vou mostrar o tweet e depois eu entro com uma análise de como que a gente pode resolver ou minimizar o impacto dos livros caros aqui no Brasil, tá? Mas se você quer saber mais sobre literatura, acompanhar tudo que eu falo aqui diariamente sobre livros e muito também sobre escrita criativa, se inscreva no canal e curta esse vídeo, beleza? Vou compartilhar minha tela aqui com você. Bom, esse foi o tweet, né, que o Felipe Neto colocou. E outro ponto, gente, eu não quero entrar aqui no mérito sobre se você gosta ou se você não gosta do Felipe Neto, eu também não vou emitir minha opinião sobre ele aqui, mas eu quero ater ao texto, e esse texto poderia ter sido escrito por qualquer pessoa, beleza? Bom, tá na hora de falar sobre os livros, né? Precisamos de uma população leitora, concordo, obviamente, apesar que o número de livros vendidos no Brasil aumenta a cada ano, então a gente está aumentando isso, e é meio que um mito comum, um mito urbano, a gente fala que o brasileiro não lê. Na verdade, lê muito, tá? Poderia ler mais? Claro que sim, mas mesmo assim lê muito. Bom, livrarias fechando, preços disparando, eu também tenho uma teoria quanto a isso, tá? A forma de consumo de livros mudou. Tem aumentado, mas a forma de você comprar livros mudou. Então, hoje, a compra online em marketplaces, em livrarias online, em sites diversos, aumentou de uma forma assustadora, e os grandes espaços, é triste, claro, os grandes espaços culturais, tipo a FINAC que a gente tinha, Saraiva, Cultura, esses espaços estão diminuindo cada vez mais por conta de aluguéis e tudo mais, porque o comportamento de compra mudou, mas não quer dizer que as pessoas estão parando de ler por conta disso, tá? 3 livros por R$ 170, ele fez um cálculo arredondado de 13% do salário mínimo, e ele, um relato que as pessoas gostariam de ler mais e tudo mais, mas está cada vez mais difícil, é que ele colocou 3 exemplos, que é um ponto da discussão também, e aqui a gente está falando de um autor internacional renomado, com livros grandes, como eu disse, eu vou mostrar, e é um livro caro por diversos motivos, mas enfim, a minha análise vai vir mais aprofundada daqui a pouco. Esse é o tweet do Felipe Neto, e os comentários não vou nem passar, porque tem dezenas de milhares, mas primeiro ponto que eu quero colocar aqui da minha análise, é um questionamento extremamente válido, tá? É um questionamento muito importante. Antes de eu falar da solução, vou pegar meu livro aqui. Esse livro, inclusive, está na lista dele, do Felipe, que aqui, ó, a verdade, aqui minha tela tem bastante no fundo, a verdade sobre o caso de Harry Quebert. Então, ele é um livro grande, como vocês podem ver, eu acho que tem umas 600 páginas, vamos ver quantas, 560, ele tem um acabamento fosco, quase que aveludado, eu esqueci o nome desse acabamento aqui em brochura, e é publicado pela Intrínseca. Bom, é um fato que o preço do papel tem aumentado cada vez mais, mas o principal fator, um dos principais fatores do livro, ele tem uma margem, vamos colocar assim, de negociação, de preço e tudo mais, é porque as editoras trazem o livro de fora, de autores de fora. Então tem questão de contrato e tudo mais, e geralmente, os livros de autores estrangeiros eles são mais caros do que os autores nacionais. Então esse é o primeiro ponto. Não estou justificando que o preço é caro, mas tem como você ler bons livros interessantes de uma forma mais barata. E aí que entra o pulo do gato, na minha análise aqui, na nossa conversa, que leia mais autores nacionais. A gente tem uma diversidade muito grande de autores nacionais, cada vez mais, e publicando ótimas, boas obras, tanto em formato impresso quanto em formato digital. E a gente tem uma média no Brasil, tá? Uma média de aproximadamente o preço de capa, lançamento de 40, 45, às vezes até um pouco mais barato, reais cada livro. E aí a gente já está falando um pouquinho mais barato até R$60. Deixa eu ver o livro mais caro aqui. 66, 58, 45. Então a gente faz um equilíbrio aí de
R$ 56 mais ou menos no livro de fora. É caro, e olha que não são livros de lançamento, tá? Mas se você for para livros nacionais, você encontra cópias físicas, tá bom? Na casa de 35, 40, R$ 45, dependendo da editora, ou se autopublicação do preço, né, que o autor colocou ali dos custos, dos direitos autorais e tudo mais. Então, é uma discussão super interessante, mas se a gente for abrir os nossos olhos para a literatura nacional, que isso é um ponto muito importante, você perceberá que você vai ler bons, ótimos livros de uma forma super barata. Tem uma saída também para uma população mais leitora, mas aí a gente está recortando parte da sociedade, que é a leitura de livros digital. Eu sou extremamente a favor, adepto, eu leio Kindle, praticamente só leio no Kindle, só que eu sei que essa minha realidade não é a realidade da maioria da população, porque eu tenho condição de comprar um Kindle de 500, 600, 700 reais, mas não é a maioria da população. Eu também tenho condição de pagar ali R$19,90 por mês para ler no Kindle Unlimited. Esse é um valor super acessível, é uma forma de a gente inserir mais pessoas na população, para ler no smartphone, para ler em tablet ou até no computador. Aí a gente expande um pouco mais esse recorte que eu estou falando, mas claro, a gente não atinge toda a população, mas mesmo assim, se você tiver como ter acesso à tecnologia para ler livros, você pode comprar individualmente também esses livros. E um e-book, ele custa desde R$ 1,99, como alguns autores colocam. Eu não gosto dessa prática porque desvaloriza muito a arte também, desvaloriza muito o meu trabalho. Já coloquei meus livros a R$ 1,99, não coloco mais. Mas você encontra livros de R$ 10, R$ 15, R$ 20 no formato digital e às vezes até alguma promoção de livro físico na casa de 20, 25 reais. O meu livro, Lucas, A Esperança do Último, eu tô com as últimas cópias aqui da primeira tiragem e eu comercializava esse livro por 27 reais, que era o preço que eu tive de custo. Claro, a gente pensar em carreira, pensar em tudo, eu não estava praticando o preço ideal, mas tá vendo as possibilidades que a gente tem de pesquisar, acompanhar, seguir os autores nacionais? E eu falo porque eu sou um autor nacional, então vou puxar muito para o meu lado, que é interessante para mim, para toda a comunidade de escritores, mas também tem um retorno para o leitor, que é pesquisar. E aí eu tô assumindo um compromisso aqui com você, que eu vou toda semana, às vezes até mais de uma vez por semana, eu vou compartilhar aqui sugestões de autores nacionais para você ler. E a maioria esmagadora desses autores nacionais você encontra no formato digital, no formato de e-book, o livro, que ele é mais acessível. Então você vai conseguir ter acesso a ótimas histórias, consumir literatura, tá? Felipe, fica aí o recado para você. Eu sei que você gosta de alguns autores nacionais, alguns autores internacionais e tudo mais, mas passa a olhar de uma forma um pouco mais aberta para os autores nacionais, porque aí você vai ler mais. E a mesma crítica que eu fiz no lançamento da trama do livro de R$200, eu faço aqui com esse comparativo de valor, tá? Esses R$170 de 3 livros que o Felipe colocou no carrinho dele, daria para ele pagar quase 10 meses de Kindle Unlimited, ou se ele apostar num autor nacional que vai cobrar aí R$40 no livro dele, você compra 4 livros, já é um pouco a mais e um pouquinho mais barato. Claro, né, não resolve o problema, mas se você colocar também R$17 no e-book, R$15 no e-book, a gente está falando de mais de 10 livros. Então a gente começa a entrar num espectro um pouco mais interessante nesse sentido, tá? Ou seja, sim, os preços não estão os mais convidativos possíveis, entretanto, tem soluções. E para a gente finalizar um último ponto, por que você paga R$30, R$40 no ingresso de cinema, até um pouco mais barato, R$20, por 2 horas de entretenimento, mas você não paga R$40 num livro que você pode passar semanas cultivando aquela história, semanas ali naquela relação íntima e distante e próxima ao mesmo tempo ali do autor. Então, acho que é um ponto da gente pensar, por que você paga R$40 num lanche no fast food, você vai comer em 20 minutos, e você acha ok, mas você acha caro pagar R$40 num livro? Fica aí essa reflexão. Um abraço, fique bem, tchau, tchau.